Estudo do Apocalipse. Meus amigos, vamos à quinta trombeta. A quinta trombeta, que é o primeiro ai. É o primeiro ai. A quinta trombeta é o primeiro ai. E diz assim, capítulo 9 de Apocalipse: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela, vê-se logo que é um elemento, é uma pessoa, um personagem. Por quê? Porque foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E eu imagino aquela fumaça que sai do vulcão, fumaça negra, né? Aquele fumo pesado. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Puxa, então você pode já imaginar o ar tornar-se negro, o sol, você não poder enxergar por causa dessa fumaceira. Agora veja bem, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lembra daquela praga sobre o Egito? A praga dos gafanhotos dizimou toda a agricultura egípcia. Aqui nós temos um outro tipo de gafanhoto. Diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Quer dizer, esses gafanhotos não são os gafanhotos que comem a vegetação, destroem a vegetação. Não, esses gafanhotos serão diferentes. Foi-lhes dado poder. Quer dizer, esses gafanhotos receberam poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, porque gafanhoto normalmente causa dano à erva. Mas foi-lhes dito: não, vocês não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e somente, ou melhor, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Puxa vida, minha amiga, meu amigo, até aqui nós temos falado dos sofrimentos da humanidade. Nós temos falado da morte, da mortandade, dos gemidos, dos desesperos que vão acontecer na face da terra, quando os homens ricos, os pobres, os poderosos, os comandantes, os chefes de Estado, os escravos, os livres, todos vão correr para dentro das cavernas e vão pedir para que as cavernas, para que os montes e penhascos venham cair sobre eles para escondê-los da face, da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Agora aqui nesse primeiro ai, então vem uma estrela diabólica, naturalmente, é um demônio, e abre o poço do abismo. Esse poço do abismo, eu não sei o que é esse poço do abismo, eu só sei dizer o seguinte: esse poço do abismo está fechado para esse dia, exatamente, o dia em que será aberto. Isto é, depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação. Eu me lembro que quando Jesus mandou o demônio gadareno embora, ele pediu para não ir para o abismo. Agora você imagina, se uma legião de demônios não queria ir para o abismo, porque lá no abismo tem esses demônios piores, imagine, se o demônio tem medo do outro demônio, imagine o que serão esses demônios que vão ser soltos nesse dia. Você pode imaginar?
Você pode entender o que diz aqui a Bíblia? Então, foi dado ordem a eles que não causassem dano à erva da terra, a coisa alguma da terra. Somente, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Quer dizer, aqueles que foram convertidos durante a grande tribulação, estavam vivendo, sendo perseguidos pelo anticristo, estes não vão ser atingidos por esses demônios, por esses gafanhotos. Eles não serão picados por eles, não serão atormentados por eles, assim como o povo de Israel lá no Egito não foi atingido pelas 10 pragas que caíram sobre os egípcios. Então nós temos aqui um paralelo do que aconteceu lá no Egito. Então, esses gafanhotos não irão tocar nas pessoas que têm o selo de Deus. Mas aqueles que não têm os selos de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus, que não se converteram, não se arrependeram dos seus maus caminhos, vamos ver o que vai acontecer. Então, versículo 5. Foi-lhes dado também não que os matassem, quer dizer, as pessoas não iam ser mortas pelos gafanhotos, mas sim que os atormentassem durante 5 meses. Quer dizer que todos os homens da terra, todos os homens, mulheres, crianças que nascerão nessa época, todos serão atormentados, durante 5 meses. Mas que tipo de tormento? Aqui diz assim: e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui picado por um escorpião, mas eu sei, já me contaram, que a dor de uma picada de escorpião dura 24 horas. É uma dor insuportável. E tem gente que não aguenta, morre. A dor é insuportável, porque o veneno que ele coloca no sangue faz a pessoa gemer, urrar, chorar, gritar 24 horas. O escorpião é um inseto desgraçado, é um inseto terrível. Ele normalmente não mata, mas faz a pessoa ser atormentada, ferida, faz a pessoa gemer o dia inteiro. E não há remédio, pelo menos que eu saiba. Então, esses animais, os gafanhotos, irão atormentar, irão naturalmente picar toda a humanidade, para que elas sofressem durante 5 meses. 5 meses gemendo, urrando, gritando, chorando, desesperadas. 5 meses atormentadas. Quando a Bíblia fala tormento, é porque a coisa é muito forte. Atormentada é uma coisa muito forte. É justamente quando a pessoa chega no fundo do poço, está atormentada. Ela está atormentada pelas forças do mal, pelo espírito maligno, atormentada. Veja, esse tormento vai durar 5 meses, porque se por acaso a picada desses gafanhotos durarem 24 horas, eles voltarão para picar novamente. Se durarem 24 horas, eu não creio que vai durar 24 horas, eu creio que vai durar 5 meses. Eles vão fazer dano aos homens que não têm o selo de Deus, que não tem nada com Deus. E aí nós podemos fazer uma pausa aqui, não uma pausa, mas um parêntese, porque há muitas pessoas que dizem assim: eu não creio que Deus vai fazer mal às pessoas, eu creio que no final das contas todo mundo vai entrar, eu creio que todos os caminhos levam a Deus. Conversa fiada, conversa do diabo, isso é a Bíblia do diabo, que diz, o primeiro versículo do diabo é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus, mas eu sei que caminhos diferentes levam a lugares diferentes. Bem, então, com essa conversa fiada, muitas pessoas, elas
aceitam a situação, elas aceitam o fato de não estar firme com o Senhor Jesus, não estar na igreja, buscando, vivendo uma vida pautada na palavra de Deus. Elas simplesmente ignoram essas coisas. Mas, minha amiga, não importa, meu amigo, o que você pensa ou deixa de pensar, as suas ideias, não importa a sua filosofia religiosa, não importa nada, importa o que está escrito aqui, determinado. Vai acontecer isso. Se você gosta, se você não gosta, se você aceita, se você não aceita, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui vai acontecer conforme está escrito. Foi-lhes dado também que não matassem os homens. Não é para matar. Os gafanhotos não vieram para matar, não vão vir para matar, mas sim para atormentar. Atormentar, quer dizer, eles vêm com um objetivo. Eles vêm com uma finalidade: atormentar a humanidade. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ah, você não está acreditando, não? Então pega a sua Bíblia. Ah, mas você é católico. Pega a sua Bíblia católica. Pode conferir na Bíblia católica. Vai lá na Bíblia católica, capítulo 9 de Apocalipse. Leia comigo. Você vai conferir se isso aqui é verdade ou não. Então, diz assim, no versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Interessante, né? Os homens hoje fogem da morte. Mas naqueles dias os homens vão buscar a morte. Ó, morte, vem, eu quero morrer. Mas a morte vai fugir deles. Eles não vão morrer. Não vão morrer. Veja aqui, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Veja que o apóstolo João aqui, ele enfatiza 2 vezes: buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Minha amiga, meu amigo ouvinte, sabe para quem está reservado isso? Para aqueles que têm rejeitado o amor de Deus, aqueles que têm rejeitado o sacrifício pelo qual o Senhor Jesus passou no Calvário. As pessoas que têm rejeitado Jesus, que têm dado de ombros. Eu não tenho que ser religioso, eu não tenho que estar dentro da igreja para seguir Jesus, para crer em Deus, eu não tenho que ficar lendo a Bíblia, orando para ter Deus no meu coração. Olha, minha amiga, você tem sim, sabia? Você tem mesmo, tem que buscar mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala, a Bíblia ensina que aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. E aqueles que se inclinam para o espírito se inclinam para a vida. Então, uma vez que as pessoas se inclinam para a carne, quer dizer, para as coisas desse mundo, para a sua própria vontade, se inclinam para a morte. E os que se inclinam para as coisas do Espírito Santo se inclinam para a vida. E o que são as coisas do Espírito Santo? É a palavra de Deus. A palavra que está escrita, determinada. Então, aqueles que se voltam para Deus, estes vão ter a proteção de Deus. É claro que esse tormento, essa agonia toda que o planeta Terra vai passar, vai ser depois da igreja ter sido arrebatada, depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Quer dizer, nós que temos vivido a vida pautada na palavra de Deus, eu não estou falando nós da Igreja Universal, do Reino de Deus apenas, não. Eu estou falando nós de todas as igrejas em todo o mundo que vive a vida do Evangelho, que vive de acordo com o Evangelho, que vive longe do pecado. Aqueles que vivem de acordo com Deus, com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, esses vão ser arrebatados antes de acontecerem esses tormentos, essas coisas sinistras desabarem sobre a face da terra. Amanhã nós estaremos falando sobre o que são esses espíritos, como diz aqui a Bíblia, o aspecto desses gafanhotos, o que as pessoas irão ver quando estiverem aqui, se estiverem aqui nessa oportunidade.